Olá, queridos, muito boa tarde para todos e os ouvintes que ainda não tiveram o encontro com Jesus, uma boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para bendizer o nome do Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que até aqui Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido nosso bom pastor, tem sido nosso protetor, tem sido nosso guarda fiel, tem sido aquele que não tosqueneja e nem dorme. Porque nós que servimos a Deus, nós somos muito bem guardados, porque as asas do Altíssimo, ela está sobre nós. Por isso é que temos esta proteção da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nesta tarde eu quero trazer aqui uma reflexão no livro do profeta Daniel. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, Daniel capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentados por 3 anos, para que ao cabo deles assistissem diante do rei. Entre eles se achavam, dentre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso de número 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Verso 8. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do eunuco que lhes concedesse não se contaminar. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui um episódio que se deu há muitos anos antes de Cristo. Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém por volta do ano 605 antes de Cristo. E nessa invasão, a cidade do Senhor, a cidade de Jerusalém, e diz a Bíblia que ali ele assitiou aquela cidade, acercou aquela cidade, e depois daquela cidade cercada, ele adentrou e assitiou aquela cidade. E Nabucodonosor, ele ordena, que o exército que ali estava trouxesse de Jerusalém para a Babilônia alguns jovens ali da linhagem real, que tivessem uma boa aparência e que pudesse ser adestrado, treinado para poder servir no palácio lá na Babilônia. E assim, aqueles homens, sobre uma liderança rígida, eles assim o fizeram. E diz-nos a Bíblia que levaram para a terra dos caldeus, ou para a Babilônia, alguns jovens. E entre eles estava lá Daniel, que é o primeiro que aparece, Ananias, Misael e Azarias. Interessante que quando o rei ele ordena que traga de Jerusalém alguns jovens, algumas pessoas, não vieram apenas
aqueles 4 jovens, mas vieram uma grande multidão. Mas o lindo dessa história é que só quem recebe destaque, só quem consegue se sobressair são esses 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E interessante é que eles fizeram uma diferença muito grande, mesmo estando longe da sua casa, mesmo estando distante do seu povo. Todavia, aqueles 4 jovens se manteram fiéis ao Deus de Israel, ao único e soberano Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Não importa aonde você esteja, se é no trabalho, na escola, na faculdade, viajando, não importa o lugar. O que importa é a sua fidelidade ao Senhor. Isso é que é importante, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e também luz para este mundo. Então você como cristão, você como crente, você como servo do Senhor, você tem que ser luz, você tem que iluminar, você tem que brilhar. Esse astro que há em você tem que mostrar a luz verdadeira, que você possa mostrar o seu verdadeiro valor. E como sal, você possa mostrar o conteúdo do verdadeiro sabor que tem um crente em Jesus Cristo. Então esse mundo aí fora é um mundo de trevas, de escuridão, que mais necessita urgentemente de uma luz. Então faça a diferença onde você está. Não importa, repito, onde você se encontra. O importante é você fazer a diferença. E aqui, quando eles chegaram em Babilônia, diz a Bíblia que o rei, ele ordena aos seus oficiais, ao chefe da cozinha, aos servidores, a todos, que a mesma ração, em outras palavras, a mesma comida que o rei saciava sua fome, que o rei comia, também deveria servir aos demais que ali estavam presos, trancafiados em determinado local, para que no final de 3 anos, eles pudessem estar aptos, preparados para poder adentrar a presença daquela monarquia e ser aprovado. E eu vejo aqui, além do valor, além da verdadeira qualidade de um cristão para com o Senhor, que era aqueles 4 jovens que fizeram ali a diferença, que mostraram o seu brilho, que provaram que o Deus do céu é poderoso. Eles tiveram a audácia de chegar para aquele cozinheiro que ali estava, o chefe da cozinha, e pedir para trocar a ração, pedir para trocar a comida, né? E aquele homem ficou temeroso, porque desobedecer a rei naquela época estava colocando o pescoço em jogo. Corria o risco de ser morto ou de ser colocado numa prisão e acabar o final dos seus dias ali. Mas aquele homem, com muito medo, preocupado e também com uma certa cautela, ele concedeu que Daniel, Ananias, Misael e Azarias comesse apenas legumes, como diz as Escrituras, fruta e outras coisas, e a sua bebida era apenas água. Ele não quis se embriagar com o vinho da Babilônia, ele não quis se alimentar daquela mesa tão farta que ali estava, porém era consagrado aos deuses, às divindades ali da grande Babilônia, né? Então, é algo muito forte isso aqui. Nós precisamos mostrar que realmente somos crentes, somos temente a Deus, somos servos do Senhor. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, ainda que você esteja preso ou solto, não importa. O importante é você ser fiel ao seu Deus, ao seu Senhor
e com certeza Ele vai honrar a tua fé e Ele vai te engrandecer, assim como Ele engrandeceu José no Egito, assim como Ele engrandeceu Daniel na Babilônia, assim também Ele vai fazer por você. Agora tem que ser fiel, tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente aonde você for e aonde você estiver. Então é uma história muito linda, é uma história muito bela, mas aqui apenas uma reflexão. Desde já espero que esta reflexão, esta palavra tenha chegado aos seus ouvidos e adentrado pelas portas do seu coração, e que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, e que a proteção divina esteja sobre todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.